Lançada a geometria da estrutura, podemos visualizar no cruzamento das barras ou nas suas extremidades a geração dos nós, onde ao lançar as barras podemos também habilitar a opção para gerar os nós em todos os cruzamentos ou não. E para que a gente possa entender o que é um nó, é onde teremos a possibilidade de atribuir 6 graus de liberdade no ponto. Então teremos, por exemplo, aqui na região dos tirantes. Vamos aqui dar um zoom. Podemos visualizar que o tirante ele somente se encontra amarrado desta extremidade à outra. Bom, vamos supor que nessa região do encontro entre os tirantes exista alguma rigidez, algum elemento que venha a amarrar essas barras e não uma passando direto pela outra. Podemos então, através da opção nó novo, clicar naquele cruzamento e criar então um nó, dividindo então aquele tirante em dois elementos e essa região sendo possível então atribuir os graus de liberdade. Através do menu nó, podemos voltar ao que era antes, clicando na opção apagar. E vamos também encontrar a opção para mover um nó. Então, se de repente temos aqui esse nó, quero deslocar nesse sentido 1 metro. Então, clico no nó, clico no próximo ponto, vai ser aberto a janela para a entrada do comprimento e ao aceitar, a gente tem o prolongamento daquela barra ao mover o nó. Podemos mover, acionando ali novamente. Vale lembrar também das ferramentas do desfazer. Outra ferramenta interessante de se conhecer é a introdução por coordenadas, onde podemos marcar um ponto e conhecer a distância, aproximando o mouse ao nó. Podemos visualizar a coordenada inicial e a coordenada de onde eu posicionei o mouse. Podemos visualizar as dimensões da segunda coordenada, a distância, para checar se iremos criar vários segmentos de barras ou uma única barra prendendo somente neste ponto. Então, neste caso, que não foi criada a vinculação interna, podemos aí criar através da inserção de nós. Como este arquivo foi importado pelo CAD, estas barras, elas passavam direto. Então, por isso, a inexistência desse nó. Mas se já tivermos lançado segmentos de barras, então o próprio Metálicas já reconheceria este ponto como um nó. Uma vez usada a janela de introdução por coordenadas, basta fechar a sua visualização. Para atribuir os nós, clicamos em nó
E teremos dois tipos: a vinculação interna entre as barras, aqui no Metálicas 3D, e a vinculação dessa estrutura com elementos exteriores. Então, clicando em vínculo com exterior, vou atribuir aos nós do pé da estrutura. Então, aqui eu estou dando cliques, mas podemos utilizar naquelas janelas de vistas para estar, por exemplo, vamos abrir aqui uma nova, vista 2D de um plano ortogonal ao eixo XY, que eu vou chamar aqui de vista lateral. Então, nessa vista lateral, podemos também vir aqui na ferramenta vinculação com o exterior e selecionar todos os nós de uma única vez. Selecionado, clico com o botão direito do mouse para que seja aberto a janela, onde teremos então as opções para atribuir os graus de liberdade ao nó. Então vamos ter aqui a opção do engastamento, né, que é o mais comum aí aos nós externos, é o que? Aquele nó sem deslocamento em todas as direções e sem rotação. Caso a gente queira atribuir algum grau de liberdade em relação ao eixo local ou global, logicamente isso vai depender, né, de quando a gente estiver atribuindo. Então, por exemplo, em relação ao eixo global, em X, este nó, né, tem aí uma liberdade. Ele não é fixo, então fica um deslocamento móvel nesse sentido X. Então, vamos encontrar aí as diversas opções, né, de vinculação com elementos exteriores. E aí, no nosso caso, teremos aí, né, um nó completamente engastado. Bom, podemos atribuir outros coeficientes clicando na opção do nó genérico, onde aí no caso do nó genérico, poderá atribuir os deslocamentos, se é fixo, se elástico. Então, quando elástico, entrar com o coeficiente K. Então, configurado, ao clicar em aceitar, podemos visualizar a atribuição dos nós no pé da estrutura, na janela, né, 2D e na janela 3D. Então, nessa outra face, lateral, esquerda da estrutura, também atribuímos a vinculação com elementos exteriores, aí no caso, vamos atribuir engastado. Então, aplicado, voltando a visualizar a nossa janela 3D, temos então nós externos atribuídos a vínculos exteriores. Bom, pode ocorrer também, né, de repente, dessa estrutura está aí vinculada com alguma outra estrutura que não foi modelada, de repente uma estrutura já existente, né? Então podemos, não é porque é lá embaixo, né, no pé da barra, que pode ser um vínculo exterior, não é? Eu posso ter outros nós com vínculo exterior, né? Basta atribuir aí os graus de liberdade dessa vinculação com algum elemento exterior. Então, visualizado a atribuição dos nós exteriores, vamos também encontrar a opção para atribuir o nó interior.
clicando em nó, vamos colocar aqui na opção vinculação interna. E aí, no caso da vinculação interna, podemos também rotacionar aqui a estrutura para poder selecionar todos os nós internos dessa estrutura e atribuir a vinculação interna. Então, selecionado, clica-se com o botão direito do mouse, ele vai abrir a janela para que a gente possa atribuir o grau de liberdade, né, desse nó entre as barras, onde aí vamos ter a opção do nó engastado, do nó onde podemos atribuir um coeficiente de engastamento parcial, completamente livre, né, um nó articulado. E clicando aqui na interrogação, podemos atribuir a configuração para os nós, configurando o coeficiente de engastamento, o vínculo entre as barras, né, nesse caso aqui 4 barras, quais os elementos que vão estar interligados. Então, à medida que a gente vem desabilitando, posso visualizar desconectado, né, essa barra B, a barra D. Então, é possível configurar a vinculação interna, onde aí no caso dos nossos nós, vão ser engastados. E atribuído, temos então descrito os nós da estrutura. Podemos também atribuir os constraints nos nós, isto é, informar ao Metallicas 3D que estes nós selecionados deslocarão da mesma forma em todas as hipóteses, de acordo com a direção atribuída. A igualação dos deslocamentos pode ser estabelecida em 1, 2 ou 3 direções, segundo os eixos globais da estrutura. Para atribuir os constraints, clicamos em nó, relações, e podemos aplicar os deslocamentos, os mesmos deslocamentos nos nós que selecionarmos, né, em x, y, z. Então, só para exemplificar, aqui na vista lateral, acionada a ferramenta e atribuído o deslocamento, selecionamos os nós, amarrando, né, os mesmos. Podemos aí visualizar o parâmetro de deslocamento atribuído, que vai ser igual a todos, e aplicado, desejando, né, aplicar a outras faces da estrutura, numa situação de grelha, basta selecionar a vista e aplicar no modelo.